Olá, terça-feira, 9 de setembro. Motoristas avaliam conclusão da primeira etapa da duplicação da CE 085. Uma entrevista com o pesquisador cearense que desvendou detalhes da vida de Lampião. A história do publicitário que largou a profissão e foi empreender na cozinha. Tem a alegria contagiante do Marmita. Notícias Agente começa agora. Aqui se faz. Se você tem a mão boa para cozinhar e uma certa pitada de ousadia, aqui vai a história que serve de inspiração para quem tem vontade de empreender. A repórter Renata Paiva conheceu um publicitário que largou a profissão e foi para a cozinha. Ele criou vários pratos e petiscos que aos poucos conquistam o paladar dos cearenses. A matéria de hoje é pra lá de saborosa. Tiago Sobral largou a publicidade, que já exercia há 10 anos, para seguir carreira montando receitas que vêm dando certo. Ele conta como surgiu o Titutes e o porquê deste nome. A herança familiar culinária foi um dos impulsos para tentar um novo negócio. Eu tenho vários outros parentes, no Maranhão, por exemplo, tem buffet, então a família sempre foi da área da gastronomia. Então eu cresci com isso e logo após decidir por sair da comunicação, especificamente da publicidade, eu resolvi que eu queria isso. Então eu procurei logo uma formação. Hoje eu faço gastronomia lá na FANO, estou no 2º semestre e a coisa foi fluindo. Então, poxa, para que é oportunidade melhor de pegar produtos de fácil aceitação, como alguns quitutes, carne de caranguejo, os mini hambúrgueres, bolinho de bacalhau. Foi uma brincadeira, na verdade, da gente fazendo. Eu e minha mulher, a gente brincando, como é que vai ser o nome, Pensamos vários nomes e eu brincando, então vai ser Titutes. Ela, adorei, então vai ficando. A empresa é nova, o negócio é novo. Tem pouco mais de 3 meses, mas já tem uma clientela fiel. Eu faço questão de atender os meus clientes, eles me ligam, então a gente está sempre em contato. Olhando o Tiago preparando os pratos, tenho que confessar, deu água na boca. Tiago, agora a gente está aqui com os 5 pratos mais pedidos? Exatamente. E quais são? A gente tem aqui as pizzas, no caso essa é uma marguerita, essa é a carne de caranguejo, que ela é uma versão modificada do nosso tradicional. Os mini hambúrgueres com esse molho de mostarda aí especial que todo mundo adora. Esse prato é uma invenção sua, né? Esse aqui é uma invenção minha já. Eles são tiras de baby beef, com uma redução de vinho tinto, aceto balsâmico, manteiga e uns segredinhos do chefe. E os bolinhos de bacalhau também, que são clássicos, né? Já vem aí há muitos anos e vem até de outro país. Mas como eu gosto bastante, eu resolvi também criar um pouco uma versão minha para esse sucesso aí mundial até, né? Tiago, o Titutes ainda não tem uma loja, né? Mas como é que as pessoas podem fazer pedido desses quitutes também? Pronto, o Titutes ele tá baseado hoje exclusivamente no Facebook. Quem quiser procurar, facebook.com/Titutes, tem lá a página. Tem pelo WhatsApp também, que o número é 87895751. E vocês vão achar e a gente vai procurar atender da melhor maneira possível todos os nossos clientes. Então vamos experimentar. Vamos comer então, vamos, por favor. Tiago, o bolinho de bacalhau está aprovadíssimo. Agora a gente vai comer o resto da mesa, né? É o jeito. Comer a pizza, comer o mini hambúrguer. E a produção também vem aparecer aqui. O Wilson e o Tiago. Juliana, recomendo, tá? Show. O fato mais importante da história do Brasil é a independência. Neste momento, deixamos de ser domínio de Portugal e conquistamos a nossa autonomia política.
Em Fortaleza, as comemorações foram realizadas aqui na Avenida Beira-Mar, com o tradicional desfile cívico-militar. O percurso foi da Avenida Pessoa Anta até o Mercado do Peixe. Milhares de pessoas participaram das comemorações da independência. O momento foi de exercitar o espírito patriótico. Um exemplo foi o motorista de carreta Fábio Souza. Hoje nós deixamos de ir uma praia para brincar, para a gente vir aqui curtir aqui o desfile 7 de setembro, tentar mostrar um pouco para o meu filho que nós temos que amar a pátria, né? O evento contou com 3.790 militares de todas as forças nacionais e 3.700 civis. O desfile iniciou com a Marcha das Escolas de Fortaleza. Quem abriu esse momento foi o Colégio Estadual Justiniano de Serpa. Com 130 anos de fundação, a escola trouxe 200 alunos para a Avenida Beira-Mar. No meio da plateia, não é difícil encontrar pessoas que mantêm a tradição de acompanhar o desfile todos os anos. Este funcionário público, por exemplo, cultiva essa prática desde que serviu ao Exército. E é um prazer que eu tenho de estar aqui esperando o desfile do meu 23 Batalhão de Caçadores. Não foram apenas os cearenses que compareceram aos festejos do dia 7 de setembro. Este turista de Salvador conferiu o evento e lembrou que o Brasil ainda precisa evoluir em vários pontos. Nós precisamos reformular as nossas leis que andam arcaicas, já são vencidas em termos de punição para os delinquentes, o governo em si. A região metropolitana também realizou os festejos do dia 7 de setembro. Quem tem mais informações é o repórter Jonas Guedes. Aqui em Caucaia, o 7 de setembro foi comemorado do jeito que o brasileiro gosta, com muita comida no prato e com muita bola no pé. Pouca gente sabe, mas o Torneio da Independência, uma das festas esportivas mais antigas do município, começou meio por acaso. O evento, fundado por José Maria Benedito, nasceu junto com o time Independência, fundado pelo aposentado há mais de 50 anos. A turma da minha idade, nós estávamos rachando no campo. Aí eu digo, negrada, vamos formar um time. Aí um salto da classe, bora. Como é o nome do time? Aí eu digo, rapaz, quem vai? Vamos escolher, vamos comprar o material, formar o time para depois. Aí, criatura de Deus, foi de repente, comprei o material e eu fiz um torneio com 6 times. No início, mais de 6 times participaram do evento. Hoje, mais de 40 clubes amadores fazem parte do Torneio da Independência. Pai, esse evento aqui no estado, aqui no município de Caucaia, não tem um melhor não. É esse mesmo, 7 de setembro mesmo, Zé Maria Benedito. Aqui na Caucaia só tem ele mesmo. E não é porque o torneio é amador que os jogos são menos disputados. Todos os times querem vencer cada jogo. Mas, lances polêmicos à parte, o que todo mundo quer é aproveitar a festa, seja acompanhando os jogos, seja aproveitando a oportunidade para ganhar um dinheirinho extra. Ano que vem, o Torneio da Independência também deve acontecer. Dessa vez, os filhos de João Maria é que levarão a tradição à frente. Vocês, os irmãos aqui, os filhos do seu José, pretendem levar essa festa até quando? Rapaz, aí fica aos querer de Deus. Que Deus não leve ele, nós ficamos. Quem sabe um de nós vai primeiro que ele. Mas nós damos continuidade do que é bom, né?
Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na margem sergipana do Rio São Francisco, uma emboscada levou à morte Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros. Mas a figura lendária de Virgulino Ferreira da Silva se mantém viva até hoje. Um pesquisador cearense descobriu detalhes não revelados pelos documentos oficiais. E o repórter Alberto Gurgel teve a chance de conversar com esse pesquisador. Foi uma conversa bastante densa, né, Alberto? Eu percebi que você se envolveu bastante com esse assunto também. Sim, Juliana, não tinha como se envolver, até porque é um assunto que chama muito a atenção de todo o nordestino, né, em geral, porque mexe muito com a nossa história, mexe muito com a nossa cultura. Então, assim, realmente foi uma honra conversar com a Aderbal e, assim, foi mergulhar na história por outro olhar, que nós estamos somente acostumados a sempre ter aquele parâmetro dos livros, do que é documentado, mas e aí, quem vivenciou aquela história? Então, ele, na sua pesquisa, ele foi em busca dessas pessoas. Tudo começou por uma curiosidade dele, uma curiosidade de infância. Agora, depois, fiquei curiosa para saber como é que ele traçou uma estratégia, qual foi a metodologia que ele usou para essa pesquisa, como ele conseguiu encontrar essas pessoas que fizeram parte da história. Muita pesquisa, Juliana. Ele documenta e ele fala pra gente durante a matéria, e nos bastidores ele comentou muito com a gente o seguinte: eu não me detenho apenas a livros, eu tenho que me deter às pessoas que vivenciaram. Então, é um trabalho de pesquisa árduo e demorado, porque, querendo ou não, Juliana, ressalto que ele não terminou essa pesquisa ainda continua a pesquisa está sempre em andamento, até porque não tem, porque vira e mexe ele encontra um vestígio, uma pessoa que sabe que ele é pesquisador, porque existe também a comunidade que estuda o cangaço dentro do estado do Ceará, que é muito pouco difundido, mas faz parte da nossa história. Muitas pessoas costumam se brincar e falar do Apache, da história do americano, do norte-americano, mas não se tem aqui no sul, nós temos os nossos personagens históricos e ali pode se estar contrapondo aos Apaches, os índios Apaches. E você falou dessa entidade, né, que se organiza para estudar o cangaço, de fato é muito curioso, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito. Ele participa dessa entidade, dessa associação? Tem uns eventos que é o Cariri Cangaço, onde eles se reúnem, debatem um tema, e assim, um dos fatores legais também, que ele chegou a falar pra gente durante a questão que estava conversando sobre o assunto com ele disse: Alberto, existe muito a questão de que quando eu vou expor a minha pesquisa, as pessoas têm logo uma repulsa, ficam temerosas, porque eu estou falando para ele o que eles não estão acostumados a escutar. Porque ele fala que tudo partiu, você vai ver mais à frente, que é de um desejo de criança, de uma pesquisa da história do Bang Bang, e ali ele viu um personagem, que foi o Lampião, muito parecido, um pesquisador. E quando ele chega nesse momento, o que ele encontra? Encontra outra personalidade. Então, existe muito a questão política, a questão de evolução da sociedade, e até ele faz uma própria análise, ele faz um paralelo entre a nossa sociedade atual e a sociedade na época do cangaço. Legal, Alberto. Obrigada pelas informações. Com certeza você aí de casa ficou curioso e agora a gente vai conferir a reportagem. Homem nenhum nasceu para ser pisado. Segundo o pesquisador, a literatura de cordel endeusou o bando de Lampião. Durante a pesquisa, Aderbal Nogueira derrubou alguns mitos. Você acha que conhece a história do cangaço? Pois é, hoje o programa Notícias da Gente vai entrevistar Aderbal Nogueira, documentarista que durante 20 anos está pesquisando esse tema. Como é que surgiu o interesse por pesquisar o cangaço? Alberto, a história do meu interesse pelo cangaço é uma história que vem desde a minha infância, né? Quando eu era criança, o que eu assistia na televisão? Era filme de Bang Bang. E conversando com meu avô, que foi da RVC, da Rede Viação Cearense, ele falou da história de Lampião. Então isso, na minha imaginação, né, enquanto criança, despertou aquela história. Pô, a gente também teve um grande herói, na minha imaginação, aqui no nosso país, no nosso Nordeste, que defendia os fracos, os oprimidos. Então a minha primeira visão de Lampião foi essa. O documentarista não se restringiu apenas aos livros. Os remanescentes da época do cangaço e suas experiências reais deram o principal suporte ao pesquisador. Patente de capitão.
E quando realmente eu comecei a pesquisar, já depois de adulto tudo, eu vi que a história não era realmente como eu achava que ela tinha sido. Que quem eram os grandes amigos de Lampião? Os grandes coronéis. Eram eles que forneciam armas, que davam guarita a Lampião, que protegiam o Lampião, com um certo medo, mas eram os grandes coronéis que davam toda, digamos, a infraestrutura que Lampião precisava para se manter como ele se manteve durante 20 anos, sendo perseguido pela polícia de todo o Nordeste. Então as pessoas que acham que Lampião era a favor dos fracos e dos oprimidos, infelizmente estão enganadas, como eu também me enganei. O principal registro feito por Aderbal Nogueira foi o do policial Durval Rosa. Ele era irmão de Pedro Cândido, dono das terras onde Lampião foi morto. Segundo o pesquisador, antes de dar a entrevista, Durval disse: "Hoje eu vou contar tudo para vocês, porque todos já morreram e não vão me fazer mal." Eu tive a satisfação de conhecer algumas pessoas do bando de Lampião, alguns policiais que perseguiam o Lampião e pessoas que foram ou coiteiros ou sofreram na mão do Lampião e das volantes policiais, né? Então isso para mim foi de uma valia enorme, muito grande. Como sempre, quem mais sofreu nessa história toda foi a pessoa comum, foi o sertanejo. Ou ele apanhava da polícia, porque segundo a polícia ele era amigo de cangaceiro, ou ele apanhava dos cangaceiros, porque o cangaceiro achava que ele tinha ido denunciar o bando às volantes. Né? Então o sertanejo vivia, como se diz, entre a cruz e a espada. E no meu modo de viver, né, vivia realmente entre uma espada e outra. Na época de Lampião, a corrupção já fazia parte da dinâmica social. O tenente João Bezerra tinha enviado 3 dias antes da captura do bando de Virgulino 3 sacos de balas. E a polícia pegou o Durval e Durval levou a polícia até onde estava o bando. Porque ele sabia onde era, conhecia, levava alimentos, enfim, né? Ele fazia o famoso coiteiro que a gente chama. E a gente perguntou: "Mas, seu Durval, o senhor traiu o Lampião?" Né? Aí ele disse assim: "Olha, Lampião uma vez disse pra gente, disse: se você um dia me trair, da sua família eu não deixo nem pinto. Mas se for para defender a sua vida, pode dizer onde eu tô, porque o cangaceiro foi feito para morrer lutando, para morrer brigando." A ordem de execução partiu do então presidente Getúlio Vargas. O prazo foi de 30 dias, ou todos os comandantes de volantes do sertão seriam destituídos dos cargos. Então todos eles ficaram acuados, e João Bezerra foi um. Tanto é que depois dessa ordem, poucos dias, Lampião estava morto. Né? Por que ele não foi morto antes? Porque Lampião enricou muita gente. Ou seja, ele transitava ali entre os grandes e os pequenos. A pesquisa de Aderbal não tem um final, mas ele faz um paralelo com a sociedade atual e a da época de Lampião. Na época de Lampião, o bando dele atuava no Nordeste todo, praticamente. Hoje em dia, no bairro que eu moro, tem quantos Lampiões? Ou seja, a violência hoje é muito maior do que na época de Lampião. O problema da polícia daquela época continua sendo o problema da polícia de hoje. O que eu acho, na minha modesta opinião, é que falta o reconhecimento para que a polícia atue bem. A conclusão da primeira etapa de duplicação da CE 085 facilita o escoamento e o abastecimento de cargas para o complexo portuário do Pecém. A rodovia liga Fortaleza e Caucaia a Paracuru, no litoral oeste. E quem costuma dirigir pela região agora viaja com mais segurança. Além de proporcionar mais segurança, conforto e rapidez para turistas e moradores que trafegam pela CE 085, a reforma da estrada deve proporcionar um melhor escoamento da produção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que abrange as 3 cidades. Isso aqui que é importante para várias cidades, é importante para Caucaia, é importante para São Gonçalo, é importante para Paracuru, é importante para Paraipaba, Trairi. Estamos duplicando também um outro acesso turístico do Ceará, que não é de praia, de serra, na direção da Serra do Baturité, Guaramiranga, e fazendo essa aqui, que é a chamada estruturante, que existia como uma estrada simples, mas que já não estava dando conta mais do enorme tráfego que existe nessa região.
São 40 quilômetros de extensão que iniciam na variante do Pecém até o entroncamento com a CE 341, que dá acesso à sede de Paracuru. Trata-se de uma estrada reestruturada, com 2 faixas em cada sentido, com ampla sinalização horizontal e vertical. Para o prefeito de Caucaia, Washington Góes, a duplicação da rodovia deve impactar positivamente para o nosso município. Vai ser um benefício muito grande para Caucaia. Tanto é que a 085 começa em Caucaia, né? Está sendo feito o trecho de Caucaia, que passa por dentro de Caucaia. Está sendo inaugurado esse trecho aqui, que passa por dentro de São Gonçalo e vai ter a Paracuru. Isso vai beneficiar muito, porque nós temos muitas indústrias aqui assentadas aqui no complexo, que estão assentadas dentro do município de Caucaia. São várias indústrias grandes que estão sendo assentadas, assim como também a duplicação da BR-222 até o Pecém, né, até o Porto, será muito importante para o desenvolvimento de Caucaia, de São Gonçalo, de toda essa região. O turismo no litoral oeste também deve ser beneficiado. Bom, além de gerar conforto e segurança, ela qualifica a região. Então a estrada duplicada é aquilo que o turista vai encontrar vindo da sua, por exemplo, da Europa, que é o maior gerador de fluxo para cá, ele lá só tem estradas duplicadas. Então nós brasileiros e os turistas estrangeiros vão encontrar então um destino qualificado. Repito, mais do que conforto e de segurança, nós vamos ter uma região valorizada, competitiva, internacionalmente e nacionalmente. Então, não existe um destino turístico que não tenha infraestrutura qualificada de saneamento básico, que é o que nós estamos fazendo aqui na região, e de estradas duplicadas. É comédia, Mar! Ele tem o jeito moleque dos cearenses e toda semana dá o ar da graça aqui no programa Notícias da Gente para fazer você sorrir. Chegou a hora do Marmita. Oi, gente! Como é que você está? Tá bem? Está entrando agora aí dentro da sua telinha mais um É Comédia, Bar. Obrigado pela audiência. Você perdeu o programa agora? Perdeu? Não se preocupe. Assista a reprise à noite. Se perdeu à noite, vai lá no Facebook, vai no YouTube. Facebook tem lá, programa Notícias da Gente. No YouTube também coloca lá, programa Notícias da Gente. Você assiste o programa todinho. E às terças e quintas nós estamos aqui com o nosso quadro É Comédia, Mar. O velhinho de 85 anos, ele casou com uma ninfeta. Aquela ninfeta de 18 anos, escultural. É aquelas que parece que é criada em cativeiro. Eita, casou com ela. Disse os amigos, chegaram pra ele e disse: rapaz, Genário, não tá vendo que isso não vai dar certo, Genário, tu tem 85 anos de idade, homem de Deus. A ninfeta de 18 anos, essa mulher de parar o trânsito, tu tá vendo que não vai dar certo, tu vai levar gaia, tu vai levar chifre. O velho olhou pra ele e disse: olha, eu prefiro dividir um filé com os amigos do que comer pelanca sozinho. Eita, comédia, Mar! Até a próxima. Tchau, obrigado. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Tem oportunidade para auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito e gerente comercial. Para participar da seleção, é só comparecer à unidade do Centro de Caucaia. Rua Coronel João Licínio, número 477. Fique por dentro. Qualificação pode ser o que você precisa para deslanchar de vez na carreira. Por isso, presta atenção nessa dica. O Instituto Centec oferece cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores em 10 diferentes áreas, como produção industrial, ambiente, saúde e segurança. Informações pelo telefone 32 26 18 43. Por hoje é só, mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui ao 12h30 com reapresentação às 8 da noite. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia.
Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do norte, areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.